Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Está começando o programa Gerenciando Riscos, aqui com a engenheira Patrícia Rodrigues. Mais um programa da sua Metrópole Aracaju, a TV que liga a você. Então, nosso programa Gerenciando Riscos, ele é um programa que traz para vários públicos a segurança do trabalho. É isso aí, vamos falar muito sobre algumas normas regulamentadoras que fazem parte da natureza das empresas, para que os empregados possam estarem mais inteirados das suas atividades. Então, o programa Gerenciando Riscos, ele vai ao ar todas as segundas-feiras, às 18 horas. Pois é. Então, prazer grande estar com vocês mais uma vez. E o assunto de hoje é prevenção e combate a incêndio. Esse assunto ele está na crista da onda quando se fala em segurança do trabalho, seja na área condominial, seja na área industrial, seja na área comercial. Então, a prevenção e combate a incêndio, ela é uma realidade no mundo do trabalho, até porque, enquanto profissionais da área de saúde e segurança, nós precisamos primeiramente realizar um trabalho preventivo. O trabalho preventivo, ele visa a antecipação a algo que possa dar errado. E o que pode dar errado? Um incêndio. Tá? Vamos analisar pelo pior que pode vir a ocorrer. Um incêndio comprometendo as vidas dos trabalhadores e também dos moradores, caso exista um incêndio em um prédio residencial ou comercial. Então, as pessoas, elas precisam saber que a área de incêndio, ela é uma área que atende a uma série de legislações. A NR23 é a norma que versa sobre esse assunto. Além desta norma, existem outras NBRs, normas brasileiras da ABNT, que nós poderemos, assim, atender enquanto profissionais gestores de saúde e segurança do trabalho. Então, nós temos nessa área preventiva a necessidade de termos profissionais capacitados, habilitados legalmente, para que, assim, assumam a responsabilidade de realizar os primeiros combates ao fogo, que no caso seria uma equipe de brigada de incêndio. Mas existe uma série existem uma série de situações que nós assim nos preocupamos quando se fala em prevenção. Então, nós temos a tratar nesse meio que envolve a possibilidade de trazer uma catástrofe, o que está por trás, ou seja, o que antecede de fato ao evento acidente. O incêndio é um acidente, mas antes existe a necessidade de realizarmos um trabalho preventivo. Então, é de grande responsabilidade das empresas garantir, ou seja, fazer cumprir com que existam os atendimentos aos requisitos legais, implantando projetos preventivos de combate a incêndio e pânico e também pessoas que são capazes de realizar as ações de primeiros combates aos princípios de incêndio. Além dos primeiros combates, temos também mais duas necessidades importantes quando se fala nessa área emergencial, que seriam os primeiros socorros e também abandono de pessoas. Então, o trabalho preventivo exige uma análise preliminar dos riscos dos ambientes de trabalho. E através desse trabalho, dessa análise, nós, enquanto profissionais, orientamos as equipes de como elas podem perceber os perigos ligados a uma condição possível ou potencial imediata de acontecer também não somente incêndio, mas também explosão. Temos que olhar também esse lado, porque existem vários elementos potencialmente inflamáveis que são explosivos e que a qualquer momento poderá trazer uma catástrofe, como é o caso do gás.
o gás, ele tem um potencial imenso de trazer uma tragédia, a depender da sua concentração ou ambientes onde eles estejam armazenados de maneira inadequada. Então, o trabalho preventivo envolve uma observação contínua. Quando eu falo observação contínua, eu falo que quando as pessoas são capacitadas, elas precisam a todo tempo estarem verificando ou observando os ambientes, os dispositivos que estão garantindo a segurança das pessoas e também as próprias pessoas, porque as próprias pessoas realizam ou se comportam de maneira inadequada em vários tipos de ambientes. E elas podem, sim, trazer um problema seríssimo, um transtorno às comunidades que estejam presentes naquele ambiente. Então, nós nos preocupamos muito. A prevenção é uma necessidade real, uma necessidade básica, que faz parte da natureza de todas as empresas e de todas as comunidades. Então, através desse trabalho preventivo, no caso dos ambientes, com os dispositivos que existem para ampliar esse leque de oportunidades da prevenção de acidente, nós temos os dispositivos hidráulicos e também os dispositivos portáteis, que são chamados aparelhos extintores. Então, esse trabalho preventivo envolve o reconhecimento se, por exemplo, o aparelho extintor portátil ele está devidamente carregado, certo? E que, claro, ele poderá trazer a rápida debelação do sinistro no início, quando se percebe o fogo em algum tipo de ambiente. Então, o trabalho preventivo, ele é uma constante e ele deve ser gerenciado. O trabalho preventivo envolve também a supervisão administrativa de procedimentos. Envolve a supervisão do gerenciamento das recargas dos equipamentos portáteis de combate ao fogo, que são os aparelhos extintores. Então, nós precisamos ter, a todo tempo, uma necessidade de trazermos esse trabalho preventivo não somente voltado aos ambientes, à infraestrutura da empresa, como ela foi projetada, planejada para poder ter o dimensionamento correto dos dispositivos de combate. A norma 23, ela informa que, pelo menos, por pavimento, nós precisamos dimensionar 2 aparelhos extintores. Mas desses 2 aparelhos, nós precisamos analisar que classe de risco de incêndio é essa. Então, o trabalho preventivo é amplo. Ele envolve ambientes, análise preliminar de riscos de todos os dispositivos que vão fazer parte do combate ao princípio de incêndio e ao incêndio também. Porque, além de equipamentos extintores portáteis, nós temos outros dispositivos que fazem com que o fogo seja debelado. Ou seja, nós temos equipamentos hidráulicos, os hidrantes de parede, com as mangueiras, temos os alarmes de incêndio, que vão fazer com que exista a sinalização sonora para que as pessoas possam abandonar os ambientes. Nós temos uma série de dispositivos, EPC, que é Equipamento de Proteção Coletiva, que devem estar mapeados e inclusos no projeto de combate a incêndio. Mas os aparelhos, eles precisam promover a garantia de que rapidamente o sinistro ele possa ser combatido. Rapidamente. As equipes, elas precisam ter um perfil de agilidade, de atitude, para que não espere um pelo outro e que essa pessoa treinada, ela realmente possa ser a maior responsável pela vida, não somente dela, mas de todas as pessoas que estão nas edificações.
Esse é o papel do brigadista. É um papel de grande importância para que ele possa, assim, agir de maneira adequada, utilizando os equipamentos corretos para que não ocorram nenhum tipo de incidentes e também ter um espírito de liderança muito grande. O brigadista, ele precisa. Então, nas equipes, nós temos a coordenação da brigada. E essa coordenação é que direciona todos os outros membros de brigada para que eles possam realizar os papéis necessários, ou seja, o cumprimento dos procedimentos. Nesse ponto preventivo, nós temos a necessidade de dimensionarmos quais são os equipamentos necessários para quais cargas de incêndio que existem nos ambientes. As cargas de incêndio são várias e em várias quantidades. Então, de acordo com essas capacidades, que podem ser mássicas ou volumétricas, nós temos como dimensionar quais e quantos aparelhos extintores portáteis nós precisamos para garantir com que a empresa ela possa resistir a um determinado tempo para ocorrer essa debelação do fogo. Então, nós temos uma série de demandas, quando se fala em prevenção e combate a incêndio, para fazer. Precisamos dimensionar esses equipamentos pelas cargas de incêndio necessárias. De acordo com o tipo de combustível, que pode ser sólido, líquido ou gás existente em uma edificação, nós temos a necessidade de dimensionar quais aparelhos são necessários. Por exemplo, a carga de incêndio, ela deve ser analisada pela capacidade de combustível presente, pelo ponto de ignição de cada um e também pela área física, onde esses combustíveis estão estocados, armazenados. Então, nós temos como calcular uma carga de incêndio de todos os ambientes de trabalho. E, de acordo com essa carga, nós vamos projetar quais são os equipamentos portáteis e também outros sistemas de combate a incêndio, como os hidrantes. Uma edificação, quando ela possui menos de 750 metros quadrados de área física, não precisa ter os dispositivos hidráulicos, hidrantes de parede, não há necessidade. Apenas aparelhos extintores. Mas quando as edificações são maiores, ou seja, maior que 750 metros quadrados de área construída, existe a necessidade de dimensionar a reserva técnica de incêndio, ou seja, existe uma capacidade de água, tá? Armazenada em uma caixa, para que ela possa ser distribuída por todas as tubulações que vão alimentar os hidrantes de parede. Então, chamamos de RTI, Reserva Técnica de Incêndio. Essa água, ela é isolada, tá? Não é a mesma água utilizada pela edificação, pelo edifício. É uma água isolada, ela vai ser direcionada apenas para abastecer as tubulações de hidrantes de parede, as mangueiras. Então, nós temos uma série de análises para realizar e os brigadistas aprendem tudo o que pode fazer, ou seja, os procedimentos necessários para garantir a vida das pessoas. Quando os combustíveis queimam, existe um processo chamado combustão. Combustão é um processo de queima de qualquer combustível. Chamamos de combustão. E através dessa combustão, nós poderemos também ter uma explosão. E quando um combustível queima, principalmente um sólido, emite na atmosfera uma certa quantidade de fumaças. E as fumaças, elas podem agredir severamente as vias respiratórias e também as mucosas.
das pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado sobre a questão das fumaças. Elas fazem parte do processo de queima de qualquer combustível. E quando você reconhece ao longe fumaças claras, é porque está queimando combustíveis sólidos. Por exemplo, madeira, papéis, tecidos. Então, as fumaças claras, elas sinalizam a classe A de risco de incêndio. Quando você avista ao longe fumaças densas, escuras, preta, cinza, escura, é porque está acontecendo uma queima, uma combustão em elementos da classe B, tá? Ou seja, querosene, todos os derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel. Então, nós poderemos ter óleos dos mais diversos, a classe B ali inserida naquele sinistro. Quando nós temos fumaças coloridas, amarelas, vermelhas, é porque existem metais queimando também nesse processo de combustão. Então é isso. A matéria, ela é muito ampla e ela precisa ter a todo tempo uma análise preliminar de riscos para que não ocorram acidentes. Incidentes e acidentes. Caso aconteça um incidente, não acontece lesão em ninguém. Apenas um aviso, um alerta. Um incidente é um fato que alerta com o que nós poderíamos ter, ou seja, um acidente de fato, com lesões ou morte de pessoas. Mesmo assim, nós precisamos investigar as causas de um incidente. Mas acidente não. Pode envolver vidas de muitas pessoas. Então, é por isso que é importante que nós tenhamos o mapeamento de rotas de fuga de populações, para que elas possam saber para onde se deslocar no momento de uma emergência, principalmente com impactos ambientais severos. Por exemplo, com emissões de gases de uma indústria, por exemplo, amônia, e outras nuvens perigosas de gases que podem trazer fatalidades ou irritações nas vias respiratórias das pessoas. Então, é importante que exista na empresa a implantação do Plano de Ação Emergencial, do PAE, P-A-E. O Plano de Ação Emergencial envolve não somente o combate ao incêndio, mas também as ações preventivas para onde as pessoas devem se deslocar, para que elas não se envolvam com aquela emergência e elas possam serem prejudicadas, tá? Nem toda a sua integridade física, certo? Então, a prevenção é isso. A prevenção é uma antecipação a uma ocorrência real de afastamento de pessoas, seja pela doença, pelo acidente, mas também pelas mortes que podem ocorrer, pelo grau de severidade das chamas. Então, nós temos as combustões, tá? Quando ocorrem as queimas de combustíveis. Então, nós temos os combustíveis voláteis e também conhecemos como combustíveis não voláteis. Aqueles voláteis geralmente evaporam e são derivados de petróleo. Geralmente, são chamados hidrocarbonetos. Então, nós temos uma série de elementos que são considerados voláteis e são perigosíssimos para a ocorrência de incêndio, por exemplo, o álcool, tá? O etanol. Ele é bastante volátil, ele tem um índice muito grande de evaporação. E nós temos a necessidade de garantir com que os elementos perigosos, líquidos inflamáveis e combustíveis estejam armazenados em áreas ventiladas e longe de fontes de calor, de possíveis agentes ígneos de calor que possam trazer uma eventual explosão. Então, nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Quando se fala em gasolina, quando se fala em álcool, querosene, óleo diesel.
Temos que garantir em determinadas empresas um sistema de aterramento, no caso de abastecimento de veículos, por exemplo, tá? Tem uma necessidade muito grande de que esses sistemas sejam monitorados e gerenciados adequadamente. Porque se não houver esse cuidado preventivo pela parte da empresa, poderá ocorrer um acidente de grandes proporções. Porque no caso dos líquidos inflamáveis e combustíveis, nós temos ambientes que têm uma quantidade razoável, outros não, que têm toneladas de elementos inflamáveis armazenados e que deveremos tomar muito cuidado sobre as condições de armazenamento e transporte ou translado dos elementos combustíveis, tá? Então, quando nós temos esse comportamento preventivo ligado ao assunto prevenção e combate a incêndio, nós temos como nos antecipar nos controles para que nós possamos gerenciar as manutenções do que existe de necessário para garantir justamente a efetividade do combate. Ele deve ser rápido, em segundos, em minutos, porque quando as chamas começam a se espalhar, pode existir a influência do oxigênio, do vento, na hora do fogo. E quanto mais vento houver, a dinâmica das chamas, elas têm uma expansão ou um nível exponencial incrível com relação ao tempo. É muito rápido como existe a transformação das chamas do fogo em incêndio, tá? Então, o fogo nós poderemos controlar e o incêndio não. No caso do incêndio, somente o Corpo de Bombeiros, ele vai ter esse papel de combater de maneira eficiente todo aquele processo, todo aquele acidente que venha a trazer aí eventuais vítimas, tá? Então, as empresas, elas precisam ter o atendimento de que existam conscientizações de pessoas através de palestras e também de sinalizações, informando os números dos órgãos emergenciais, dos órgãos públicos. Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, a Polícia Militar, tem que ter os números para que as pessoas possam rapidamente acionar e informar quem são essas pessoas, onde elas estão e o que é que está acontecendo. Quem são os envolvidos na emergência. Então, os órgãos públicos, eles precisam saber basicamente dessas informações, para que nós possamos, assim, garantir a efetividade do cumprimento do plano de ação emergencial. Então, as empresas, quando implantam o plano, elas precisam periodicamente evidenciar, através de ações simuladas, o que fazem, quais são os cenários emergenciais mais importantes, que fazem parte da natureza física da empresa e que, de fato, as pessoas vão rapidamente saberem o que estão fazendo, porque o incêndio acontece em frações de segundos, quando existe a perda do controle sobre o fogo. Ok, pessoal? Então, nós temos essas preocupações quando se fala em prevenção e combate a incêndio. Então, eu tenho a necessidade legal de garantir com que as empresas, através dos seus proprietários e pessoas, estejam resguardados para uma eventual situação. Ou seja, a prevenção, ela deve acontecer o tempo inteiro. Mas, na eventualidade, não é mais a prevenção, mas sim o combate efetivo. Porque os dispositivos estão lá justamente para uma eventualidade, que é o incêndio, que é o acidente por incêndio. Então, quando se fala em segurança do trabalho, nós falamos também na análise temporal da permanência das pessoas nos ambientes de trabalho, diariamente,
E falamos também nos intervalos de tempo que podem ocorrer nos setores de trabalho mais perigosos e se existe uma eventualidade de exposição. Mas também existe a eventualidade do acidente grave acontecer. Então, os sistemas preventivos existem para isso, para uma eventualidade acontecer, que seria, no caso, o acidente, e que pessoas devidamente preparadas, capacitadas, avaliadas se realmente elas são bem capacitadas, elas são importantes para garantir a vida, a salvaguarda da vida das pessoas. Então, é esse o intuito de todas as demandas que envolvem a segurança do trabalho quando se fala em prevenção e combate a incêndio. Então, nós temos que dar conhecimento às pessoas que existem algumas classes de riscos de incêndio, A, B, C, D, K, e as classes, elas estão presentes em vários tipos de ambientes. As mais comuns são A, B e C. A classe C, ela envolve equipamentos elétricos energizados. Então, é uma classe muito importante, porque em todos os lugares existem as passagens de correntes elétricas. E a eletricidade é um perigo iminente para a ocorrência de um incêndio. Na maioria dos casos envolvendo incêndio, podem estarem tendo a influência direta de um curto-circuito ou um outro tipo de problema que possa vir a ocorrer. Sempre envolvendo corrente elétrica. É incrível, mas na maioria dos casos, quando se vai fazer uma perícia, existe por trás a influência da eletricidade. Então, é por isso que as empresas devem garantir periodicamente as manutenções preventivas e o cumprimento do gerenciamento de risco para máquinas e equipamentos, NR12. Então, quando se fala em NR, norma regulamentadora, eu devo garantir ou dar conhecimento aos trabalhadores do ambiente, o que é que eles devem fazer, e também à própria empresa, para que ela possa, assim, garantir a responsabilidade legal dela em cima das vidas que estão trabalhando diariamente nas áreas mais perigosas. Então, nós temos diversos tipos de ambientes. Ambientes menos perigosos, ambientes com uma natureza de risco mediana e muito severa, muito alto. Alto e muito alto. Então, na natureza, na gestão de riscos, nós temos que analisar, através dos nossos inventários, principalmente quando se fala em combate a incêndio, que nós temos perigos que têm uma representação muito baixa nas áreas de trabalho, sabe? Que é difícil acontecer um sinistro em cima daquele tipo de combustível, mas também tem determinados combustíveis que são realmente muito perigosos e que podem, através das fumaças espalhadas no ambiente, matar. Muitas pessoas morrem pelas inalações das fumaças, não pelas queimaduras que podem acontecer também quando ocorrem os incêndios. Então, nós temos essas duas particularidades quando acontece o acidente, pelas intoxicações, pelas fumaças e também pelas queimaduras. No caso do risco elétrico mesmo, nós poderemos ter aí uma série de problemas ligados a queimaduras. E, nesse caso, pode ocorrer queimadura de 2º grau, com formação de bolhas, e também de 3º grau, trazendo, assim, uma extensão muito grande, né, da queimadura na pele das pessoas, ou mesmo outros tipos de situações, como, por exemplo, elementos químicos que podem cair na roupa, na vestimenta e trazer algum tipo de lesão grave. Mas temos aí essa necessidade de trabalhar a gestão de riscos. A gestão envolve
o monitoramento do que eu posso fazer ao longo do tempo para melhorar. É isso que é fazer gerenciamento de riscos. Eu reconheço que eu tenho combustíveis na área e reconheço quanto de combustível existe nesses dispositivos que os armazenam. Precisamos ter esse papel enquanto profissionais de segurança do trabalho, técnicos de segurança e também engenheiros. Então, ao longo do tempo, as instalações físicas e máquinas, equipamentos vão se deteriorando. As instalações elétricas também. E elas podem trazer, na sua integridade, alguns fenômenos que na química nós conhecemos como corrosão. Então, os fenômenos fisicoquímicos podem acontecer nos materiais e, ao longo do tempo, podem trazer uma fuga de corrente elétrica e trazer o princípio de incêndio. Mas, quando se fala em incêndio, não falamos somente no fato de não existência de uma manutenção preventiva, mas também falamos na necessidade da conscientização das pessoas sobre o que fazem nas edificações, sobre os comportamentos. Então, existem, infelizmente, muitas pessoas imprudentes ou mesmo negligentes que podem trazer uma catástrofe, utilizando de maneira inadequada algum tipo de equipamento que gere uma faísca e cause um incêndio. Então, nós temos que atuar com campanhas educativas, com esse planejamento para que nós possamos garantir a gestão de riscos, palestras e, principalmente, os treinamentos periódicos de brigada de incêndio. Então, muitas pessoas perguntam quantas pessoas precisam ter em uma brigada, em uma equipe. Depende, é relativo. Depende da quantidade de pessoas existentes na edificação. Então, existe uma norma brasileira da BNT, que é denominada de 14.276, que determina, através dos tipos de segmentos de empresas, quais são as quantidades de pessoas necessárias para que nós possamos dimensionar e assim realizar o treinamento. Esse treinamento é anual, o treinamento da Brigada de Incêndio, e a empresa que promover esse tipo de treinamento, ela deve ser credenciada no Corpo de Bombeiros do Estado, certo? Então, temos essa necessidade de termos uma eficiência nos nossos processos o tempo inteiro, porque gerenciar risco é garantir a eficiência nos processos. E quando nós garantimos a eficiência nos processos, temos uma continuidade de prestação de contas, garantir a evidência do que nós fazemos diariamente a serviço de alguma empresa. Basicamente, é assim que nós fazemos o papel de gerenciar riscos. Eu gerencio riscos porque eu tenho objetivos. E, dentro desse rol de objetivos, eu tenho um deles, que é garantir que o meu sistema preventivo funcione. Porque, se não houver o devido cuidado nesse funcionamento, nós não vamos para lugar nenhum. As pessoas vão simplesmente abandonar e não vão combater. No caso dos aparelhos hidrantes, dos equipamentos hidrantes de parede, tem as mangueiras, elas precisam também terem a garantia das suas manutenções, porque se essas mangueiras dos hidrantes não estiverem adequadas com relação aos seus testes, elas podem ficar ressecadas, elas podem furar e na hora do combate não funcionar, ou seja, não garantir a efetividade do combate. As equipes precisam fazer um trabalho
de resfriamento das estruturas, para que o calor ele seja controlado, porque quando acontece o fogo na edificação, existe uma influência muito grande da temperatura. E através dessa influência, nós temos a possibilidade de termos várias áreas sendo queimadas por condução ou por convecção, através das demandas de massas de ar quente se espalhando para vários ambientes, e também radiação, que é um outro tipo de fenômeno de calor que acontece, de transporte de massas de ar quente. Então, as equipes precisam ter esse conhecimento para usar as mangueiras de maneira adequada, não derrubar os dispositivos de combate para não amassar. Eu também recomendo isso, que tomem cuidado no momento de montagem das linhas com as mangueiras. As linhas, elas são importantes para que elas, assim, garantam a passagem da água com eficiência. Quando se abre a válvula para que a água saia e abasteça o esguicho lá na ponta da mangueira e as equipes possam usar de maneira eficiente, né? Então, nós temos essa necessidade do tempo inteiro garantir o gerenciamento de riscos, planejando, em primeiro lugar, o que fazer. De quanto em quanto tempo eu vou precisar estar analisando os riscos dos ambientes, que envolvem os combustíveis e envolvem também as pessoas atuando em seus procedimentos, porque a depender do tipo de procedimento realizado por um trabalhador, ele possa gerar na atmosfera um determinado grau de calor, ou mesmo um equipamento industrial gerar também uma grande quantidade de calor e trazer para a área um princípio de incêndio. É possível, tá? Existe uma função denominada soldador, que pode trazer um princípio de incêndio e um incêndio numa empresa. Ele precisa ter um controle na sua proteção individual e também nas imediações dessa área de solda. Existem cilindros de gases também e que a empresa precisa ter, assim, a garantia de equipamentos eficientes com a carga adequada para serem utilizados se houver necessidade. Então, o dispositivo de combate, ele fica permanentemente em um ambiente apenas para garantir que, se houver a necessidade de uso, com certeza ele será utilizado. Então, no caso dos aparelhos extintores, existe o manômetro. Então, a equipe da brigada, ela poderá circular em toda a empresa para estar verificando se ocorre a despressurização do manômetro, que é o dispositivo de pressão hidrostática que existe no cilindro do equipamento do aparelho portátil, né? No caso, o extintor. Então, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui no programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues, aqui na Metrópole Aracaju, a TV que liga você. Então, esse assunto é muito importante na vida das empresas e também dos trabalhadores. Muito importante. Temos uma série de condições possíveis para implantar os dispositivos de combate a incêndio. Nós temos os equipamentos tipo água pressurizada. Nós temos o pó químico ABC, o pó químico ABC. Temos o extintor tipo gás carbônico, CO2. E temos espuma química, também um outro tipo de extintor. Temos o extintor LGE, que é o líquido gerador de espuma. E nós temos a necessidade de garantirmos que, de fato, as pessoas que forem utilizá-los, elas
os utilizem de maneira bem adequada. Porque se a pessoa não utilizar o aparelho portátil de maneira que ela reconheça qual é a real classe de incêndio que ela deve combater, ela pode usar o aparelho na classe errada. Pode acontecer. Uma pessoa leiga mesmo, ela pode utilizar o aparelho sem conhecimento de causa, se realmente ele é adequado ou não para aquele tipo de combustível. Então, é por isso que as brigadas aprendem, as equipes de brigada aprendem quais são as classes, como elas se comportam na presença do oxigênio ou de outros gases. Então, nós, assim, transmitimos para a equipe de brigada todos os procedimentos necessários e o que pode acontecer. Ou seja, quais são, de fato, os perigos e também as proibições. O que não deve ser feito. Então, é importante que nós tenhamos esse tipo de ação efetiva durante a passagem desse assunto, porque é um assunto que envolve o gerenciamento da segurança de todas as pessoas. Então, ao longo do tempo, nós temos a necessidade real de termos o nosso ambiente de trabalho protegido e também as pessoas trabalhando de maneira segura. Então, eu sempre falo, vamos implantar nas empresas boas práticas de segurança, ou seja, garantirmos o comportamento seguro, em primeiro lugar. E também garantir com que os equipamentos estejam aptos para serem utilizados na hora que for necessária, ou seja, na eventualidade. E, dessa maneira, nós vamos garantindo a permanência desses dispositivos, ok? Então, uma das áreas mais importantes para que nós possamos, assim, atender a necessidade preventiva de combate a incêndio e pânico é a área condominial. Então, os condomínios, eles devem ter, em toda a sua integridade, cuidados dos mais diversos. Quando se fala em prevenção e combate a incêndio, os moradores, eles também precisam estarem conscientes de que não devem, em seus apartamentos, realizarem procedimentos inadequados de queima de papéis. Não se deve realizar queimas de papéis e outros elementos combustíveis de classe A dentro de um apartamento, porque pode ocorrer o quê? O pânico dos moradores. E também, claro, os dispositivos que são os sensores de fumaça, eles alarmarem e trazerem assim, a necessidade dos brigadistas entrarem em ação rapidamente. Então, existem muitas pessoas, infelizmente, que provocam de maneira impensada um princípio de incêndio dentro da sua própria residência, dentro do próprio apartamento. É possível, de maneira impensada ou proposital. No caso, brincadeiras, também eu chamo a atenção sobre isso. Brincadeiras em um condomínio, um bloco onde existam muitas pessoas residindo, é um perigo iminente de ocorrer um abandono imediato de todas as famílias que estão nos apartamentos. Então, pessoal, quando se fala em prédios, edificações, em ocorrências de incêndio, não se deve também, uma outra observação, usar o elevador. É proibido. Por isso que nós temos as sinalizações espalhadas para alertar as pessoas sobre o que devem ser realizadas. As ações, claro, que devem ser realizadas. Então, em caso de incêndio em edifícios,
as pessoas precisam usar os corredores de emergência, que tem as portas corta-fogo. Então, é importante que as simulações aconteçam também para abandono de ambientes. No caso de edificações, em condomínios, nós orientamos sempre que essas simulações aconteçam com todos os empregados daquele condomínio. Então, nós orientamos que as equipes de trabalho, seja trabalho diurno ou noturno, elas façam as capacitações de brigada de incêndio. É muito importante. E que também essa equipe tem um coordenador. Tá? A equipe de brigada, ela precisa ter um líder. E esse líder, ele direcionará os outros membros da brigada para os procedimentos que forem necessários. Né? Então, nós precisamos garantir essa efetividade do controle dos riscos nos ambientes de trabalho. Ok? Para que nós tenhamos, assim, ambientes mais seguros e pessoas realmente responsáveis para combater rapidamente os princípios de incêndio. Porque se não houver o controle do princípio, ele se transforma no incêndio e muitas obras podem serem perdidas, patrimônio inteiro pode ser perdido, sabe? Então, a gente precisa, fora impactar, claro, a vizinhança, porque o incêndio acontecendo numa vizinhança, todo mundo vai ter a influência daquele evento. No caso da elétrica mesmo, acontecendo um incêndio, toda a rede elétrica ela precisa ser cortada. Então, esse é um tipo de risco muito importante para falar para todos, que como existe a possibilidade das chamas se espalharem rapidamente, a corrente elétrica ela precisa ser eliminada, esse risco. Então, por isso que a equipe ela precisa ir desligar a rede, mas também comunicar a concessionária de energia da ocorrência para que o Corpo de Bombeiros possa atuar na região. Então, acontecendo sinistro em edificações com a população muito grande, a concessionária de energia ela elimina a rede por conta de baixa e alta tensão que passa nas imediações do condomínio, da edificação. Então, nós temos que saber, tá? As pessoas precisam saber que esses comportamentos existem para garantir a segurança das equipes do Corpo de Bombeiros. Porque, no caso dos incêndios, as equipes do Corpo de Bombeiros é que vão, de fato, agir. E a brigada ela vai ficar somente dando apoios, direcionando pessoas, realizando algum tipo de evento ligado a primeiros socorros. É isso que vai acontecer. Tá? Então, ocorrendo incêndios, a empresa ou condomínio deve garantir o isolamento de pessoas através de EPCs, de fita zebrada, cone, corrente. Então, nós precisamos ter a garantia também de outros tipos de dispositivos de controle para isolamento de área. Tá? Quando se fala em prevenção, eu tenho que olhar tudo. Eu tenho que olhar a parte de dispositivos de combate, sensores de alarme funcionando adequadamente, as bombas das casas de bombas também sendo testadas periodicamente. Precisa ter a garantia de tudo sendo testado para existir uma revalidação de tudo que é alimentado pela energia dentro da empresa. Então, essa revalidação, ela acontece com a periodicidade e conhecimento do Corpo de Bombeiros. Então, é importante colocar essas situações, tá? Esses fatos, para todos vocês que acompanham o programa Gerenciando Riscos. Então, gente, é isso aí. Eu agradeço demais. Existem várias ações que são necessárias, principalmente o plano, né? O plano
o PAI, Plano de Ação Emergencial, sendo efetivamente cumprido com o procedimento e registros através de suas simulações. O que ocorreu de fato com aquela simulação? Então, as anormalidades detectadas em um evento de simulação, elas precisam serem tratadas. Quando eu falo de tratadas, eu falo de análise de causas. Nós precisamos analisar o porquê aconteceram as eventualidades e não cumprimento dos procedimentos que deveriam ser realizados. Então, através dessas causas possíveis, nós temos como recomendar o que fazer. As equipes precisam se reunir para analisar iniciativas para não ocorrência de novos problemas por causa daquele que ocorreu, daquele fato que ocorreu, daquele acidente, né? Então, eu gostaria agora de chamar aqui nosso vídeo, Minuto Ícone Consultoria, já que o nosso programa Gerenciando Riscos, ele tem o patrocínio da empresa Ícone Consultoria, que é uma opção consciente. Vamos lá. Diante das condições irregulares nos ambientes de trabalho, tudo pode acontecer, desde um acidente de trabalho até uma doença ocupacional. Por isso, as normas de saúde e segurança do trabalho são imprescindíveis para serem implantadas e, assim, monitoradas, para que a sua empresa possa ser adequada às legislações. Sem as proteções individuais, o trabalhador pode se acidentar e também adoecer. Então, os EPIs são de grande relevância e eles são dimensionados pelo técnico de segurança do trabalho e também o engenheiro de segurança do trabalho. Então, os EPIs, eles precisam serem qualificados e devidamente monitorados em toda a sua integridade. Você sabia que os riscos elétricos são muito importantes para serem reconhecidos no seu ambiente de trabalho? Pois é. Então, diante de todas as condições adversas no mundo do trabalho, nas atividades determinadas pela empresa para que as equipes possam executar, então os riscos elétricos podem trazer transtornos, desde um afastamento até uma morte. Então, para isso, a NR10 é um curso obrigatório e você, que precisa realizar esse treinamento, tem que reavaliar sempre as suas ações através de uma análise preliminar de riscos. É por isso que a NR10 ela precisa ser realizada. Aí, gente, olha, nós temos o maior prazer de atuar aqui na Web Metrópole Aracaju, trazendo temas que fazem uma diferença muito grande no mundo do trabalho. A NR10 é uma delas. Por causa dos riscos elétricos, podem ocorrer acidentes por incêndio. Então, eu agradeço muito a presença de todos aqui acompanhando o nosso programa Gerenciando Riscos e, muito em breve, nós traremos uma nova temática para todos vocês. Um grande abraço da engenheira Patrícia Rodrigues. Tchau, gente. Até a próxima.